minha irmã, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Então, é um prazer imenso sempre interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, né? Eu sou Daniel Ribeiro e, inclusive, tem o meu canal aí, Daniel Pensador. Inclusive, vocês vão lá no meu canal Daniel Pensador, se inscrevem, dão um like lá nos meus vídeos, assistem lá que tem vídeos de conteúdo catequético para vocês possam crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos dar continuidade aqui ao estudo a respeito sobre as imagens de escultura. Se pode fazer ou não, se é permitido ao cristão ou não. Então, como estávamos falando nos vídeos anteriores, por exemplo, nós vemos nas catacumbas de Roma, imagens pintadas, datadas do segundo século, como nós podemos ver. Então, baseado nessas imagens pintadas do segundo século em diante, muitos católicos romanos defendem que os cristãos primitivos já veneravam as imagens desde os primórdios do cristianismo. Então, que os cristãos já tinham apreço pelas imagens. Porém, nós temos que entender uma coisa. Como eu já tinha dito nos vídeos anteriores, essas imagens pintadas eram imagens que ilustravam narrações bíblicas, acontecimentos bíblicos, certo? Ou seja, essas imagens não tinham fim idolátrico, mas sim pedagógico. O objetivo dessas imagens era ensinar, era transmitir os ensinamentos bíblicos, principalmente para aquelas pessoas iletradas, para aquelas pessoas que não tinham estudo. Como sabemos, a maioria dos cristãos ali não tinham estudos. Os cristãos ali dos primeiros séculos, muitos não tinham estudo, entendeu? Então, por isso essas imagens tinham um fim pedagógico. Outra coisa, eram imagens pintadas, certo? Não participavam do culto público, na solenidade, certo? Então, não eram imagens tridimensionais, com formato bonito, como temos hoje, de um homem e da mulher, onde se presta ao culto e o culto é direcionado diretamente àquela imagem, ou seja, através de preces, através de flores, através de promessas, através de votos, através de incenso, ou seja, práticas que eram comuns aos pagãos, e quem praticava essas práticas eram os pagãos. O ato de se prostrar diante delas e fazer súplicas às imagens tridimensionais. Então, quando analisamos os escritos dos chamados pais pré-nicenos, ou seja, antes do Concílio de Nicéia, nós vemos que eles eram completamente contra essas imagens de escultura, certo? Então, nós podemos fazer aqui uma análise. Vamos aqui para Atenágoras de Atenas. Por exemplo, Atenágoras de Atenas, ele viveu por volta ali do segundo século, certo? E ele diz assim: nenhum dos ídolos pode escapar de ser fabricado por homens. Ora, se são deuses, como não existiam desde o princípio, como são mais recentes que aqueles que os fabricaram, que necessidade tinham para nascer dos homens e da arte? Tudo isso, porém, é apenas terra, pedras, matéria e arte supérflua. Há aqueles que dizem que isso são apenas estátuas, mas é aos deuses que elas se referem, e às procissões que a elas se fazem e os sacrifícios que lhes oferecem terminam nos deuses e a eles se dirigem. Que não existe, enfim, outro meio de aproximar-se dos deuses sem este. Os deuses são difíceis de aparecer claramente, e que isso sejam assim, apresentam como prova as atividades de alguns ídolos. Então, petição em favor dos cristãos. Então, Atenágoras de Atenas mostrando aqui de maneira clara. Então, ele mostra que a argumentação que os pagãos usavam é a mesma coisa que os católicos romanos usam hoje, ou seja, que o culto não se destina à imagem, mas ao protótipo que ela representa, ou seja, ao que está ali pintado. Então, os pagãos diziam a mesma coisa de seus deuses, ou seja, que os cultos não estavam direcionados às imagens dos deuses, mas ao que elas representavam. Então, a mesma argumentação que a gente vê que Atenágoras de Atenas mostra sendo completamente contra essa prática, que não era uma prática comum aos cristãos primitivos, mas era uma prática pagã. Então, vamos lá. Vamos para outro cristão aqui, Justino Mártir,
que viveu por volta do ano 100 a 165, que foi mais ou menos o ano em que ele foi martirizado. Ele também diz aqui: também não honramos com muitos sacrifícios e coroas de flores, esses que os homens, depois de dar-lhe forma e colocar nos templos, chamam de deuses. Com efeito, sabemos que são coisas sem alma e mortas, não têm forma de Deus. Nós não cremos que Deus tenha semelhante forma, que alguns dizem imitar para tributar-lhes honra. Na verdade, o nome e figura que levam são daqueles maus demônios que um dia apareceram no mundo. Por acaso é preciso explicar-vos, se já o sabeis, a maneira como os artesãos dispõem a matéria, ora polindo e cortando, ora fundindo e cinzelando. Não só consideramos isso irracional, mas também um insulto a Deus, pois tendo ele glória e forma inefável, dá-se o nome de Deus às coisas corruptíveis e que necessitam de cuidado. Muitos apenas, mudando a figura e dando forma conveniente através da arte, dão o nome de Deus àquilo que serviu de instrumento ignominioso. E é estupidez dizer que homens intemperantes fabricam e transformam deuses para serem adorados e que tais pessoas servem como guardas dos templos dos quais aqueles são colocados. Então veja que, por exemplo, se os cristãos primitivos tivessem essa ideia de templos onde se guardavam as imagens, ou um santuário dedicado a um determinado santo, com certeza Justino não ia falar contra essa prática que era comum ao paganismo, né? Como nós podemos ver aqui. Então a gente vê que os cristãos primitivos eram completamente contra essa prática e que via como uma prática idólatra, certo? Então veja, vamos aqui para outra citação aqui, ó. Justino diz mais aqui, ó: nos desviamos dos caminhos do imortal. Nós nos desviamos do caminho do imortal e adoramos os ídolos com uma mente estúpida e sem sentido, a obra de nossas próprias mãos, imagens e figuras de homens mortos. Então ele coloca aqui exortação aos gregos, né? Então veja aqui. E ele diz, vamos aqui para outro escritor do segundo século, Melito de Sardes, né? Melito de Sardes, né, foi um importante bispo, né, do segundo século. Ele vai escrever aqui, ó: há pessoas que dizem, é para a honra de Deus que fazemos a imagem, para que possamos adorar o Deus que está oculto de nossa visão. Mas eles não estão cientes de que Deus está em todo o país e em todo lugar, e nunca está ausente, e que não há nada feito que ele não saiba. Então tu, homem desprezível, comprou madeira do carpinteiro e esculpiu uma imagem insultuosa para Deus. Por isso ofereces o sacrifício, o que não sabes que o olho que tudo vê também te vê, e que a palavra da verdade te repreende e te diz: como pode Deus invisível ser esculpido? Aqui os católicos romanos podem argumentar que é dentro de um contexto idólatra, mas se de uma certa forma isso fosse uma prática comum entre os cristãos, com certeza Melito de Sardes não tinha feito essa colocação, certo? Então vamos aqui para outro cristão influente, pai da igreja, Irineu de Lyon, considerado pai apologista, daqueles que fazem uma apologia e defesa da fé cristã, que viveu do segundo para o terceiro século, certo? Foi discípulo de Policarpo e foi discípulo do apóstolo São João. Então o testemunho dele é importantíssimo. E ele vai dizer aqui no seu livro Contra as Heresias, ele diz aqui, ó: denominam-se gnósticos, eles também possuem imagens, algumas delas pintadas e outras formadas a partir de diferentes tipos de materiais, e afirmam que uma imagem de Cristo foi feita por Pilatos no tempo em que Jesus viveu entre eles, e coroou estas imagens e a expõe com as imagens dos filósofos do mundo, a saber, com as imagens de Pitágoras, de Platão, de Aristóteles e de outros. Eles têm também outras formas de honrar estas imagens, precisamente como os pagãos. Então, pelo que Irineu coloca aqui, ele mostra claramente que não era costume dos cristãos ortodoxos, cultuarem essas imagens. Então, ou seja, ele estava repreendendo quem? Os hereges gnósticos. Lembrando, os gnósticos eram hereges, mas os gnósticos não eram pagãos, eram grupos de cristãos heréticos, certo? E tinham essa prática de, nas festividades dos seus santos, coroar estas imagens. E justamente hoje, como o catolicismo romano faz hoje,
no dia das festas da padroeira, dos padroeiros, certo? Então nós vemos aqui que os cristãos primitivos, os ortodoxos, os verdadeiros defensores da ortodoxia, da fé recebida pelos apóstolos, eram completamente contra este tipo de prática. Então continuaremos no vídeo posterior o estudo.